Vamos lá, quinto ano. Ainda vamos falar um pouquinho sobre a vegetação que a gente encontra no nosso país, tá? Hoje vamos falar sobre Mata Atlântica, Cerrado, Caatinga e Pantanal, tá bom? Cada vegetação dessa tem a sua localização no nosso país aí, exatamente por causa da umidade, né? Da localização geográfica que o nosso continente está. Então, tem essa diversidade de vegetação, tá? Essa variedade. Então, assim, a Mata Atlântica. Nós encontramos a Mata Atlântica muito, tá? É praticamente ela que nós encontramos no nosso estado de São Paulo aí, devido à localização geográfica que o nosso estado está, tá bom? E é uma das matas que está correndo risco de extinção, gente, tá bom? Então, ela está sendo muito depredada. Desde de que o Brasil foi colonizado, essa mata, essa vegetação é a que mais sofre, tá? Com a depredação, com as cidades, as construções, porque ela foi muito tirada, tá bom? Então, assim como a floresta amazônica, a Mata Atlântica é outra paisagem natural brasileira muito rica. Apresenta árvores altas, arbustos, palmeiras, samambaias e plantas aéreas, como as orquídeas e as bromélias. Nos trechos próximos ao litoral, a floresta recebe grande quantidade de umidade, trazida pelos ventos oceânicos. A região onde se localiza essa formação vegetal apresenta 3 tipos climáticos: o tropical típico, o tropical úmido e o subtropical. Então, vamos lembrar que o nosso país, apesar de ser um país tropical, tem regiões que o clima é diferenciado. Então, o tipo de clima que nós temos no nosso estado é diferente do clima que tem, por exemplo, no estado da Bahia, tá? Por quê? Por causa da localização geográfica, tá bom? Tanto que a região Nordeste e a região Norte são regiões muito quentes, tá bom? Porque eles estão muito próximo ao Equador, né? Então, quanto mais próximo ali a linha do Equador, mais próximo a parte central do mundo, mais calor é, tá bom? Porém, tem as questões de umidade e tudo mais, mas vai depender também da região dentro do nosso continente, tá bom? Lembrando que na região Nordeste, nós encontramos também a parte de Cerrado aí, que é uma parte super seca, né? Muito quente e com pouquíssima umidade, tá? Então, assim, tudo depende da localização geográfica, tá? Mas continuando com a Mata Atlântica. Desde o início da colonização do Brasil, do século XVI, com a exploração do pau-brasil e o cultivo de cana-de-açúcar até os dias de hoje, a Mata Atlântica sofre com o desmatamento para dar lugar a áreas urbanas e rurais. É como eu comecei falando no vídeo, desculpa. Com o aumento das cidades, o aumento da agricultura, a Mata Atlântica, pela localização que ela está, ela foi a que mais sofreu, tá? Com a invasão aí urbana, né? O crescimento populacional do nosso país, tá bom? Então, ela acabou se tirando muito dessa vegetação, para que as cidades pudessem ser construídas, tá? Estima-se que hoje restem apenas 6% de sua vegetação original. A devastação da Mata Atlântica, além de provocar a extinção da vegetação e a destruição dos rios, leva à extinção dos animais que nela habitam, pois eles não conseguem sobreviver fora de seu habitat. Então, assim, é muito triste que alguns animais estão entrando em risco de extinção exatamente porque o seu habitat também está sumindo, tá? O ser humano não pensou que invadindo esse território não teve o cuidado, né, de manter essa preservação constante, tá bom? Cerrado.
A vegetação do cerrado é composta basicamente de arbustos que crescem de forma esparsa, tá? Esses arbustos apresentam galhos e troncos retorcidos com casca grossa. O solo geralmente é coberto por gramíneas e plantas rasteiras. São 2 tipos de vegetação referente a essa região, tá bom? O clima predominante é o tropical típico, caracterizado por um período chuvoso e outro de seca. Então, gente, quando está no período de seca, essas plantas que vocês estão vendo aqui, que estão ainda verdinha, acabam ficando tudo seca, tá? Por isso que a casca dessas árvores é tão grossa. Por quê? Porque isso protege ela do calor e na época da escassez ela acaba segurando e retendo mais líquido nessas plantas. Quando chega a época de chuva, é quando elas ficam mais verdinhas, tá bom? O solo do cerrado não é muito apropriado para a prática de agricultura, porém são usadas técnicas de correção de solo para torná-los produtivos. O que é essa técnica de correção? A irrigação. Lembra que nós estudamos já isso? Então, aonde tem excesso de água é a drenagem. Quando tem falta de água é a irrigação. Então, essa correção que eles estão falando aqui, nessa região, para poder se cultivar qualquer coisa, precisa-se estar o tempo todo irrigado, tá bom? Lá na outra página, ó. Nas últimas décadas, grandes áreas vêm sendo devastadas e as condições naturais da região têm sido muito alteradas para a prática da pecuária e para as formações de lavouras, principalmente para o plantio de soja. Gente, essa região pega-se muito a região central do nosso país, tá? Como eu vou falar para vocês? Essa região, o que está fazendo com a pecuária, né? Principalmente aquela região ali de Mato Grosso, gente. É uma região que tem muito cerrado. Aquela região da pecuária, por exemplo, é a criação de animais, né? Então, no nosso caso, é a criação de gado. Por quê? É não só criado gado para nós aqui no Brasil, mas é também criado gado para exportação. O Brasil é o 3º país no mundo a exportar gado para outros locais do mundo, tá? Então, assim, essa região do Cerrado, Mato Grosso, principalmente ali Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, são regiões que tá muito concentrado isso. E também no plantio de soja, que também é um outro componente, né? É um outro item muito exportado pelo nosso país, tá bom? E que para se plantar soja tem que passar pela irrigação lá. Então tem que ter esse cuidado, tá? A caatinga. A caatinga é típica da região Nordeste. Lembra que eu estava falando no comecinho do Brasil? Onde o clima é semiárido. Então, gente, o clima lá é muito quente e com pouquíssimas chuvas, tá? Nesse tipo de vegetação, predominam arbustos que perdem as folhas no período das secas e cactos. Porque, gente, cacto é uma planta originária de regiões muito quentes e muito áridas, secas, tá? Escassez de chuva, tá bom? Porque eles retêm umidade em seus caules e têm espinhos, o que ajuda a evitar a perda de água pela transpiração. Então, assim, como nós estamos aprendendo também, as plantas eliminam água, elas transpiram, muito parecido com igual o ser humano, tá? Através das suas folhas, elas eliminam água também, tá bom? Essa formação vegetal tem sido desmatada de modo acelerado nos últimos anos, principalmente devido à exploração ilegal de lenha, tanto para fins domésticos quanto os industriais, e a ampliação da área para pastagem e para agricultura. Apesar de ser uma região muito árida, lembra, a gente consegue fazer com tecnologia, com a irrigação, nós conseguimos arrumar esse problema do solo,
tá? Então, novamente, o homem está depredando o seu ambiente sem tomar os seus devidos cuidados, tá bom? A região Pantanal é uma região muito alagada, ó. Pantanal é localizado no estado do Mato Grosso e do Mato Grosso do Sul.